Bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus por mais esse dia que nos proporciona viver. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E a palavra de Deus para nós hoje encontra-se no livro de Jeremias, o capítulo 1, e eu vou ler a partir do 5 até o 9, que diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui uma palavra poderosa. Um momento onde Deus mostra para Jeremias a sua vocação, a sua missão. Talvez você que está me vendo aí não saiba até hoje qual é a sua missão. E eu digo, vá ao Senhor em oração. Ele vai falar com você assim como ele falou com Jeremias. E vai dizer para você qual é o teu propósito, qual é a tua missão. Ainda que doa, você precisa ouvir e acreditar nessa missão. Jeremias, quando ouviu o que Deus tinha para ele apresentou a Deus aquilo que ele sentia. E naquela hora ele sentia medo, porque ele se sentia incapaz. Ele se sentia pequeno demais para executar tão grande missão que Deus estava dando a ele. Mas Deus disse: Eu te conheço desde muito antes da madre da tua mãe. Eu já tinha te chamado, eu já te chamei, por isso que tu veio a esse mundo, porque eu te chamei com esse propósito, com essa missão. E Jeremias teve medo, mas o Senhor disse: Não temas o que você vai falar diante dos homens. Não temas se os homens não vão acreditar naquilo que eu te mandar dizer. Não temas se os homens não acreditar no teu chamado, naquilo que eu tenho te dado direção para fazer. Porque muitas das vezes aquilo que Deus me chamou para fazer e te chamou para fazer é diferente do que chamou outras pessoas. E essas pessoas vão querer nos parar por dizer: não, eu acho que isso aí não é Deus. Eu acho que Deus não faz dessa forma. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, vai exigir de nós algo. Uma renúncia muito grande. Lembra que Abraão, ele largou tudo e saiu para uma terra que não sabia onde era? Jeremias, ele teve o preço a ser pago para executar a missão. Então, muitas das vezes, quando o Senhor nos disser faça isso, vai exigir de nós renúncia, abrir mão de coisas, de lugares e de pessoas. E aí, para o meu comodismo, eu vou dar ouvido àquela voz que chega e diz: não, eu acho que isso aí não foi Deus não, mulher. Foi Deus não, homem. Como é que Deus ia te mandar para ali? Como é que Deus ia te mandar fazer isso sem tu ter condição de ir? Porque o homem, ele olha com os olhos carnais. Mas Deus diz que o justo viverá pela fé. E o Senhor é aquele que cuida dos seus. E quando Ele nos der uma missão que para nós parece impossível, acredite, Ele vai prover tudo para que essa missão seja executada. Porque foi Ele mesmo quem deu a missão. Então não dê ouvido aos homens. Por isso que o Senhor disse: não tema o homem. Eu colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E tu falarás o que eu mandar. Quer creiam, quer não creiam. Você precisa ter convicção do seu chamado. Você precisa ter certeza para que Deus te chamou. E perseverar sem desistir. E fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer sem desistir. Ainda que ninguém acredite em você. Ainda que todos que andam contigo te deixem por não acreditar, por achar que você agora está sem direção de Deus, porque aquilo que Deus está te dando a direção de fazer é muito, muito desafiador.
É muito pesado, é muito difícil, vai exigir muito de você. Não vai dar tempo de você viver o que você quer aqui na terra. Não vai dar tempo de você estar passeando para conhecer o mundo. Não vai dar tempo de você fazer uma faculdade, talvez. Não vai dar tempo de você realizar os sonhos que você quer, mestrados e muitas outras conquistas. Talvez não vai dar tempo de você ser mãe ou pai. Você tem que abrir mão disso para exercer essa missão que o Senhor tem te chamado. Então, para o meu conforto, para o meu comodismo, é melhor eu dar ouvido a essas vozes que dizem que Deus não me chamou para isso, porque vai me custar algo. Sabe, quando Deus me chamou para a missão do pastoreio, eu casei com um homem que já era pastor, que estava viúvo há 2 meses, ainda chorava o luto da esposa. E este homem tinha 3 filhos que ficaram órfãos de mãe. E eu casei com esse homem sem nunca ter visto. Eu o conheci a sua história. O Senhor falou ao meu coração, falou na palavra, usou pessoas para confirmar, sonhos, se revelou de todas as formas que essa era uma missão para mim. E eu aceitei. Eu aceitei a missão. Me trouxe dor, me trouxe choro, me trouxe medo. Teve dias de me dar vontade de sair correndo, mas o Senhor nunca me deixou sozinha na missão. E eu concluí minha missão, os filhos cresceram, são todos homens, para a glória de Deus. E estou ao lado do meu esposo fazendo a obra. 17 anos fazendo a obra com ele. Que obra é essa? A obra de Deus, a obra que Deus tem nos mandado fazer. E às vezes parece loucura o que Deus nos manda fazer. Mas nós estamos firmes, crendo na promessa e avançando em fé, até que o Senhor venha. Muitas vozes querendo dizer como deve ser feito. Mas nós devemos fazer como Deus nos ordena fazer. Ainda que não tenhamos multidão, ainda que não tenhamos todos ao nosso lado nos apoiando, mas nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Arde no nosso coração dizendo, faça isso, ainda que pareça loucura. Então Deus fala comigo e com você nessa manhã. Faça a minha obra, faça o que eu tenho te mandado fazer, ainda que pareça loucura. Não desista porque alguém acha que você está indo pelo caminho errado. Não desista porque alguém não entende as renúncias que você teve que fazer, o que você teve que perder para fazer. Porque diz que Deus não manda isso, não manda aquilo. Que conversa. O evangelho da cruz é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde você tem que se gastar por ele. Paulo disse, por ele eu me gasto. Porque se morrer com ele é ganho. Então, para de querer um evangelho que vai te dar tudo na mão e você vai poder fazer tudo confortável. Ter um trabalho de milhões, ter uma casa de mansão, ter condição de ir e vir para onde quiser, a hora que quiser, porque não vai te exigir renúncias. É mentira. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, é um evangelho de renúncia e que muitas das vezes traz dor, mas traz alegria pela certeza, a convicção de que você está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Amém? Porque mais importa agradar o homem do que a Deus? Não. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. Então fica firme. Vamos orar. Pai, eu oro nessa manhã agradecendo ao Senhor por esta palavra tão poderosa. Senhor, que seja uma injeção de ânimo na vida daqueles que receberam de Ti um chamado e que têm parado porque têm dado ouvido a voz do orgulho, da soberba, da vaidade, as vozes em sua volta. Pai, que neste dia os nossos ouvidos se voltem para a Tua voz e que nós possamos obedecer a Tua voz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em nome de Jesus. E faça sem olhar para trás.